A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus nós estamos retornando aqui para darmos continuidade a mais uma aula e desta feita nós estaremos na quarta aula, estaremos ministrando a parte 2 do capítulo 2, onde nós temos aí a análise do o ministério, perigos e problemas. E desta feita nós vamos estar abordando, como eu disse, a última parte, falando sobre a organização da igreja, como deve ser a ministração, e depois vamos abordar aí alguns perigos e problemas no exercício do ministério, tá? Então, partindo da proposta do manual, ou a teologia pastoral ou o labor pastoral, ele impõe àquele que está liderando algumas noções sobre organização da igreja. E então, no sentido espiritual, quando você analisa a igreja como um corpo vivo, um organismo vivo, ela já está devidamente organizada por Cristo Jesus, pela ministração do Espírito Santo, haja vista que Cristo ele é o cabeça da igreja. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 22 e 23, nós vamos ter essa noção de que a igreja ela é demonstrada como o corpo de Cristo, que diz o texto, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual a igreja é o seu corpo. Lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 18, nós já vamos ver Cristo como cabeça da igreja. Tem essa demonstração. Veja o que o versículo diz. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Tá? Então, quando você analisa a igreja como um corpo vivo de Cristo, toda essa questão, esse trabalho de organização, está aos cuidados do Senhor Jesus, ok? Aí, quando nós vamos voltar, então, para a organização da igreja como corpo de Cristo, isso está devidamente previsto também dentro do contexto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 19, que ela vai dizer que a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas partes e ligamentos, cresce para o crescimento, ele tem o crescimento que vem de Deus. Quando você pega também Romanos capítulo 12, dos versículos 3 a 8, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, todo ali o capítulo, nós vamos ter esta ideia bem distinta. Tá? Então vamos pegar aqui algumas ideias para nós percebermos a importância desta organização. E essa organização ela é necessária para o bom funcionamento da igreja no desempenho das suas tarefas e de todas as suas ações. Então você vai ver que a Bíblia ela é bem clara em dizer que Deus ele disponibilizou, ou Cristo disponibilizou mediante o Espírito Santo, diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidades de operações. Mas ele vai dizer que mais é um só e o mesmo Espírito, ele vai realizar todas as coisas, distribuindo-as cada uma individualmente, conforme ele
ele quer, tá? Então, como deve ser, então, a organização da igreja? Se você tem, por um lado, que a igreja como um organismo, ela tem aí todas as ferramentas necessárias, advindas de Deus, para o seu trabalho. Então vejam só, a organização da igreja em si está implícita no que nós compreendemos uma matéria que existe dentro do currículo das escolas teológicas, que chama-se administração eclesiástica, ou seja, o organizador de uma igreja local, em tese, ele é um administrador que, por sua vez, ele precisará ou deverá realizar, por meio de todos os elementos disponíveis, todas as atividades da organização da igreja. Todas as atividades da organização da igreja. Então vamos caminhar então. Quando nós analisamos a fala de Henri Fayol, ele vai dizer o seguinte, que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tá? Então, se você tem uma organização, ou tem a igreja como uma organização, você vai ter que ter essas perspectivas dentro do gerenciamento ou da gestão, tanto de pessoas como também do patrimônio e dos instrumentos que você tem à sua disponibilidade. Quando então olhamos para o ministério de Paulo, além do apostolado, ele destacou-se como um bom organizador de igreja, tá? Igrejas já estabelecidas e igrejas novas. Então vocês vão perceber que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele estabeleceu as igrejas. Então ele teve todo o cuidado para o estabelecimento dessas comunidades, dessas igrejas, e depois ele precisou também fazer o gerenciamento, a organização e a administração destas igrejas. Tá? Então, quando nós pegamos algumas referências no Novo Testamento, no contexto da fala do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele usa aqui o termo igreja no plural. Então dá a ideia que eram diversas comunidades de cristãos convertidos que se reuniam em várias localidades, A priori, eles se reuniam em casas, tá? De acordo com alguns dados históricos, pelo menos uma vez por semana, no primeiro dia da semana, em algumas localidades eles tinham um local onde eles se reuniam e que participavam das ordenanças, como a Santa Ceia. Daí dá a ideia que a igreja primitiva, eles participavam da mesa do Senhor semanalmente, todos o primeiro dia da semana, que era o domingo. Tá? Mas aqui não é o caso da nossa análise. Então eu vou tomar aqui algumas referências para mostrar que o apóstolo Paulo ele estava envolvido com uma série de igrejas locais onde ele precisava se preocupar com a administração desses trabalhos. Quando você pega Gálatas 1 e 2, ele vai dizer: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Tá? Então a Galácia era uma província, tá? E ali tinha várias igrejas naquele contexto. Tá? Quando nós pegamos também Atos 15, 41, diz assim: e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aqui já era
na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na primeira viagem, ele fundou as igrejas e agora, nessa segunda igreja, ele estava fortalecendo, empreendendo aquelas medidas necessárias, tanto administrativas como de orientações espirituais, para o fortalecimento dessas igrejas. Atos 16:5 nós temos também: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número dos fiéis. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 28, ele vai dizer: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então essas preocupações que o apóstolo Paulo ele tinha, tá? Era com as igrejas novas que estavam sendo estabelecidas e as igrejas já estabelecidas, e também no contexto que girava em torno da administração ou da organização das mesmas. Então, quando Paulo ele deixa claro aqui a preocupação que ele tinha com todas as igrejas, ele faz alusão principalmente às igrejas locais pelas quais ele era responsável. Quando nós tomamos o texto de Romanos, capítulo 15, dos versículos 18 a seguir, nós vamos ter a seguinte fala do apóstolo Paulo: porque não ousei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Versículo 23. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Tá? Então vocês vão perceber que o apóstolo Paulo, ele chegou um momento que ele concluiu que todas as ações necessárias que ele teria que fazer, tanto na implantação, no fortalecimento dessas igrejas, bem como estabelecer obreiros, pastores locais e supervisores também para supervisionar essas igrejas, ele já tinha concluído toda essa tarefa. Então agora ele vai mudar um pouco o seu ministério. Então fica claro aqui a preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha quanto à organização das igrejas locais. Tá, então temos aqui então uma questão de tempo, de espaço, quando Paulo fala das igrejas. Tá? Verifique os conselhos que ele deu a Timóteo, os conselhos que ele deu a Tito, bem como também os conselhos que ele deu aos anciãos daquele campo de trabalho na Galácia, quando ele reúne ali em Éfeso, da ideia ali que Éfeso era uma igreja central, ou da onde saía ali todas as diretrizes, as incursões, tá? E ele então ele dá uma orientação aos anciãos, aos presbíteros desta região, para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho, porque era a última vez que esses irmãos haveriam de ver, porque o projeto dele era ir para a Espanha, passando pela igreja de Roma. Tá? Então, esta ideia nós precisamos ter bem fixada em nossa mente, para saber que a igreja ela é um organismo devidamente organizado pelo Espírito Santo, e
na sua organização, tá? A igreja estando no mundo, no tempo e no espaço, ela precisa de ter os administradores, aqueles que vão organizar as tarefas, os trabalhos de culto, como nós vamos estar vendo um pouco mais na frente. Tá, então nós vamos ter aqui no ponto 2 da lição que estamos estudando, dos tópicos que estamos estudando da presente aula, tá? A questão de ministrando, ou seja, precisa ter em mente, tá? Quando alguém está ministrando e tomando todas as ações da igreja, ele precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, que a igreja é um organismo e como organismo é como Cristo vê a igreja. Paulo, ele é bem claro que é o próprio Deus, mediante Cristo, que é o cabeça, e sobre a orientação do Espírito Santo, é que Deus pôs como quis, tá? Pastores, apóstolos, doutores e assim por diante. Então a igreja ela precisa ter esta consciência de que antes de ela ser uma organização, é um organismo vivo que está sobre toda a orientação do Espírito Santo. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente e levar aqui em consideração, que é a organização. É como o pastor ele vê a igreja local na perspectiva de Cristo. Ou seja, como é que a igreja, ou como é que esta visão ela deve ser através da igreja. Como é que o pastor também ele vê a igreja olhando da perspectiva de Cristo. Então, partindo deste pressuposto, temos aqui uma pergunta que ela precisa ser respondida a contento. Ser respondida a contento. Como a organização está devidamente disponibilizada pela ação do Espírito Santo. Então vejam só, ministrar é aprender e atender todas as necessidades do outro, ou dos outros, ou da igreja. Então uma definição de ministrar é a ação de servir ou de fornecer. Tá? Então, eu preciso estar devidamente à disposição da igreja para atender todas as questões necessárias ou as questões que a envolvem. Então, no conceito de Jesus Cristo, quando nós analisamos bem essa questão, ele conhecia muito bem qual era a envergadura do seu ministério como pastor e como mestre. Então, quando nós olhamos o Senhor Jesus, ele vai lançar luz sobre esta questão. Quando nós lemos João capítulo 17, versículo 16, nós temos a seguinte fala de Jesus: respondeu-lhes, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Tá? Então, uma das coisas que nós temos em mente aqui é que Jesus, na qualidade de humano, servo, subordinado a uma missão, ele, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, tá? Então ele tinha essa consciência que ele estava subordinado a uma missão. Ou seja, então o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. No capítulo 10 e versículo 4, nós temos ainda uma outra expressão do Senhor Jesus, onde ele vai dizer: eu sou o bom pastor
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, o Senhor Jesus, ele tinha a visão correta do que era o seu ministério, ou seja, era algo recebido do Pai, que estava incluindo aí a obra da redenção, e por outro lado, no exercício do seu pastorio, porque ele é o bom pastor, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, quando nós analisamos essas questões aqui, Cristo, nós vamos averiguar que Cristo, ele tinha a ciência de que o pastor tem competências, tem habilidades e ele deve ter a atitude correta para tal função ou para tal encargo que ele havia recebido como pastor. Então vamos destacar aqui pelo menos 4 coisas, tá? Cristo, como pastor, ele enfrentou todo tipo ou todos os tipos de problemas. Nós vamos perceber também que ele enfrentou todos os tipos de provas, de tentações e de trabalhos. Vocês vão perceber que as ações do Senhor Jesus no exercício do seu trabalho, ele empreendeu uma série de tarefas, tá? Além da pregação, do ensino. Esse ensino, ele estava voltado para o treinamento dos discípulos, porque ele tinha que fazer discípulos, e também ele tinha que levar a mensagem aos pecadores. E ao mesmo tempo, ele já está o quê? Organizando a igreja nos seus fundamentos, a deixar ela devidamente preparada, que por ocasião da descida do Espírito Santo, os apóstolos e a igreja em si pudesse dar continuidade ao trabalho que o Senhor Jesus já havia iniciado. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber exatamente estas ações do Senhor Jesus, tá? Então, que além ele tem em suas mãos todos os pastores que é chamado por ele, o Senhor Jesus também, ele está no meio ou no centro da igreja. Quando nós pegamos lá a Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 20, na visão de João, o evangelista, isto é bem claro, nós vamos perceber muito bem esta realidade que o Senhor Jesus ele vai dizer que tem os pastores nas suas mãos e também ele caminha no meio da igreja, tomando base da metáfora que ele usa ali dos castiçais e das estrelas, tá? Então, partindo desse princípio, tá? Nós vamos caminhar um pouco mais, que nós vamos analisar então aqui o modo de pensar acerca do cargo ou do ministério pastoral. Como nós analisamos ou como nós vamos enxergar esse ministério, o ministério pastoral. Então, neste ponto, para análise, temos 2 questões que devemos analisar. Antes disto, eu só gostaria de tomar lá um versículo que nós temos no capítulo 20 e o versículo 28, versículo de número 28 do Atos dos Apóstolos, para nossa melhor compreensão. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou
como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Tá? Então, a primeira ideia que nós vamos ter aqui é que a igreja, ela é propriedade de Deus. Tá? O versículo deixa bem claro aqui, tá? Vocês vão perceber que o que está implícito aqui, a Trindade, tá? O Espírito Santo, Deus, tá? E o próprio Cristo, o que deu a sua vida para que pudéssemos comprar com o seu próprio sangue e nos tornar propriedade de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, dentro do contexto da igreja, ele diz que o pastor, que o bispo, que o presbítero, ele deve tomar cuidado por si mesmo, em primeira instância, e depois todos os cuidados necessários que estão relacionados ao rebanho, que é a Igreja de Cristo, tá? E esses cuidados devem ser de acordo com a orientação do Espírito Santo, tá? Então, quando você pega este versículo, tá? Está implícito aqui essas duas questões. O ministro, o cuidado que ele tem que ter acerca de si mesmo. Ou seja, então o pastor, na qualidade de chamado, conforme os princípios apresentados por Cristo nos evangelhos e pelo Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos, o ministro ou o pastor, ele é uma pessoa capaz de ocupar o púlpito e dirigir a congregação sobre sua responsabilidade. Tá? Então ele tem a capacidade de organizar a igreja local para que ela venha desenvolver todas as suas atividades. E esse desenvolvimento está em foco também o desenvolvimento de cada crente individualmente falando, na salvação, com temor e tremor, porque assim Deus o quer dentro do bojo das doutrinas da salvação, dentre as quais nós temos a doutrina da santificação. Tá? Então, dentro desse pressuposto, o pastor tem que ter a consciência do encargo que ele recebeu, tá? O versículo 28 ele é muito claro, tá? Cuidem de vocês e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, tá? Então foi o Espírito Santo que colocou o pastor para pastorear. Daí quando nós pegamos Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo 1 e 18, nós temos a seguinte administração de Paulo. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmados nela, você combata o bom combate. 2, 1 e 16 de 2 Timóteo, capítulo 1 e 6 de 2 Timóteo, melhor dizendo, diz assim: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em vocês pela imposição das minhas mãos. O que ele vai deixar claro aqui, dos cuidados em que o ministro ele tem que ter de si mesmo e do trabalho em si, é o risco ou o perigo que ele tem de se acostumar com o púlpito. Tá? Ele vai acostumar com o púlpito e ele não vai tomar os devidos cuidados necessários no exercício do pastorado. Tá? Uma outra coisa que precisa se ter aqui, cuidado, é com a soberba. E a soberba é um dos grandes males, principalmente daqueles que pastoreiam,
que estão no labor ministerial, seja ele de envergadura qual for. Uma outra questão também, que além do perigo de acostumar com o púlpito, o problema da soberba, é a autoconfiança. E a autoconfiança, ela é o caminho para se perder a comunhão e o espírito de dependência divina. Tá? Então, o que se pode ver hoje em dia é que existem muitos pastores que são simplesmente presidentes de igreja e não pastores de igreja. Tá? Ele simplesmente o bojo máximo ou a sua ele está mais vinculado ao estatuto da igreja, tá? As prescrições do estatuto da igreja, do que as imposições da chamada divina. Tá? Então ele abre mão tanto de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e passa a ser simplesmente um presidente de igreja e não um pastor de igreja. Sempre eu digo aqui que dentro da organização que nós vivemos, principalmente do Estado, em que é imperioso que a igreja como organização ela tenha um estatuto, e esse estatuto deve estar devidamente registrado em cartório, e que cabe também a fiscalização do Estado por ocasião do estatuto da igreja. Então é imperioso que o pastor ele receba também essa titulação de presidente, porque por força do estatuto ele é o presidente, da igreja como organização. Mas acima de tudo isto, ele precisa ter em mente que ele é pastor da igreja devidamente colocado ou estabelecido pelo Espírito Santo, de acordo com a chamada divina que ele teve. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado. Tá? Então quando ele perde esta noção, ou este cuidado, deste vínculo, desta dependência de Deus, do Espírito Santo, de Cristo, que é a cabeça, ele se acostuma com o púlpito, porque ele já tem a prática de pregar, ele é um bom hermeneuta, ele é bom de oratória, ele é muito bom em homilética, tá? Então, quando ele vai assumir então aí esta autoconfiança, porque se eu vou chegar no púlpito, eu vou pregar, eu vou anunciar sem problema nenhum, tá? Então, o pastor ele precisa ter muito cuidado com essa questão, principalmente aqueles que estão iniciando no labor pastoral, deve tomar cuidado com isto. Então o pastor ele deve tudo à graça divina, tá? E a graça é que foi o responsável pela sua chamada. Vejam só como Paulo ele se comportava no exercício do seu ministério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A sua graça, que me foi concedida, não se tornou vão. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois ainda me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então vocês vão perceber que o apóstolo Paulo,
ele tinha a consciência correta em relação o que o obreiro ele deve pensar de si mesmo, olhar por si mesmo quanto à sua chamada divina e a sua função e os encargos que ele tem do corpo de Cristo. Agora, quando o pastor ele precisa pensar também, ou ter um olhar correto acerca da congregação e os cuidados necessários da congregação. Tá? O pensamento predominante que deve haver entre o que exerce o pastorado bíblico tem que ter em mente o seguinte: o pastor ele é dado à igreja e não a igreja é dada a ele. Tá? Então ele precisa ter isso em mente. O pastor é dado à igreja por uma decisão divina, ou seja, a igreja não é dada a ele, a igreja continua sendo de Cristo, sob o controle do Espírito Santo, através dos dons, das operações e dos ministérios, e o pastor, ele é dado à igreja para ser um instrumento de Deus para a edificação da igreja, para o ministério. Então vejam só, a maneira de pensar do pastor acerca da congregação é que afeta o seu ministério. Se ele acha que a igreja é dada a ele e ele pode fazer o que quer da igreja, é uma coisa. Agora, se ele tem em mente que ele é dado à igreja e Cristo é o cabeça, a vontade de Deus é que é operante e o ministério e o Espírito Santo, através do seu ministério, é que vai fazer todo esse gerenciamento, então ele vai ter uma concepção correta do que é a igreja. Aqueles que estão debaixo do pastoreio, tá? A ideia é a seguinte: eles pertencem a Cristo. E a postura deve ser de empreender toda a capacidade, toda a habilidade para pastorear, guiar ou conduzir a igreja de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver agora aqui algumas implicações do pastorado dentro do contexto do ministério. Então vejam só, algumas implicações. O pastor ele tem a responsabilidade de proteger o rebanho e bem como quando se pega as metáforas que o apóstolo Paulo ele vai utilizar da igreja como lavoura de Deus, como edifício, como casa de Deus, tá? Então aquele que cuida de uma lavoura tem alguns princípios, algumas observações que precisa fazer. Aquele que edifica um edifício também precisa seguir alguns princípios, algumas regras de edificação, de engenharia e assim por diante. Então note que o apóstolo Paulo ele via a igreja de Corintos com estas perspectivas e ele empreendia então todos os cuidados para que a igreja ela pudesse atingir os seus objetivos. Vejam só aqui alguns perigos e alguns problemas que o ministro ele pode enfrentar no exercício. Então, o perigo é uma situação que tem um potencial prejudicial no contexto tanto pessoal, familiar ou do ministério do pastor. Tá? O perigo é algo latente, tá? Que ele pode vir ser potencializado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado dentro dessas questões. Tá? O problema, por suas vezes, ele é determinado por questões ou assuntos que necessitam de soluções ou de resoluções. E o pastor, então, sempre está diante dessas questões. Então, primeiro, ele precisa ter consciência de que o perigo e os problemas existem e ele precisa estar sempre pronto para enfrentá-lo. Muitas vezes ele é latente e muitas vezes ele é potencializado. Então, o exemplo apresentado no manual é que aquele que se envolve como um comissionado de Cristo, ele vai ter a missão de fazer discípulo,
tá? Ele vai estar no mundo, no tempo e no espaço, tá? E a visão que Jesus tinha da multidão em derredor, ele as via como ovelha que não tinha pastor. E as pessoas precisavam ser tocadas quanto ao intelecto, quanto à vontade e quanto aos seus corações. E aí precisa o quê? Se dispor das armas necessárias que Jesus, quando pega Jesus como pastor, ele tinha a verdade, as boas novas, tá? A presença dele entre os seus discipulados dava tal segurança. E no contexto de igreja, tá, nós temos a verdade, temos as boas novas, temos a palavra de Deus como um instrumento e temos também o Espírito Santo, aquele que está agindo por meio da igreja. Então, algumas coisas, alguns cuidados que o ministro ele precisa tomar cuidado. Lá na página 116 do manual, primeiro, o primeiro cuidado que ele precisa ter, que é um perigo, que é um risco que pode estar latente, é o perigo de ser reprovado no seu ministério. Tá? Então, o conselho clássico do apóstolo Paulo aqui a Timóteo é que ele procurasse se apresentar como um obreiro aprovado que não tivesse do que se envergonhar. Quando você pega lá Timóteo capítulo 2, dos versículos 1 a 7, vocês vão ter bem esta ideia. E quando nós pegamos também 1 Coríntios 9 e 27, ele tinha essa preocupação, o apóstolo Paulo, quanto à desclassificação, ou ter corrido em vão. Ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desclassificado. E aqui a ideia é a desclassificação como ministro. Tá? Inicialmente está em foco aqui a perda do galardão ou das recompensas do trabalho cristão. Um outro perigo que nós temos aqui é o perigo de encontrar batendo no ar. Tá? O pensamento aqui é de um ministério pastoral improdutivo, ou seja, ministério que não produz resultados esperados pelo Senhor. Tá? É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 26 de 1 Coríntios, capítulo 9, ele vai dizer assim, corro também eu, não sem meta, sim, luto, não como desferindo golpes ao ar. Então existem pastores, pelo fato de não ser um bom organizador, um bom administrador, ele fica dando murro ao ar, ou seja, ele nunca alcança os seus objetivos. Ele planeja no início do ano, ou planeja a igreja para 5 anos, mas ele não consegue atingir esses objetivos. Tá? Por exemplo, na igreja que nós servimos aqui, nós percebemos que quando o nosso pastor ele assumiu a igreja, ele estabeleceu algumas metas, alguns objetivos, alguns de médio, outros de curto, de médio e longo prazo, e nós vamos perceber que ao longo dos anos, tá, essas metas elas vêm sendo alcançadas a contento. Tá? Então, o ministro ele precisa ter o cuidado de não estar deferindo golpes ao vento. Tá? A gente tem consciência aí de outras igrejas locais que aí o pastor está ali há muitos anos e a igreja ela não cresce, ela não prospera. É necessário cuidado nessa questão. O perigo do naufrágio na fé tem a ver com o se perder em questões doutrinárias da nossa fé. Tá? Paulo ele aconselha muito a Tito nesta questão, que ele deveria se apegar à palavra de Deus, tá? E o conhecimento correto da palavra do Senhor. Quando você pega Paulo, quando ele escreve a Tito, Tito 1 e 9, diz assim, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e converter os contradizentes a este ensino.
Tito ainda ele vai dizer o seguinte: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Capítulo 2 e versículo 1. 1 Timóteo 6:3, Paulo conselhando a Timóteo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Tá? Então, ele vai dizer também, Lucas, lá em 2:42 de Atos, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Tá? Então, o cuidado que o pastor deve ter é de não naufragar no seu ministério quanto à fé. O outro perigo aqui é de não cumprir com o ministério. Nós temos aqui uma fala de Paulo, quando nas suas saudações finais, iniciais, lá em 1 Coríntios 1:17, diz: digam a Arquipo, atente para o ministério que recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa, tá? Então o obreiro ele precisa, além de ter a consciência do seu pastorado, ele deve cumprir bem o seu pastorado. Uma outra questão que deve ser levada em conta aqui é o perigo de perder o poder do ministério, tá? Aqui é ter a real noção da plenitude do Espírito Santo, a qual é a verdadeira razão aqui do batismo pelo Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, tá? Então existem muitas pessoas que ao longo do ministério, os pastores, que eles vão se acostumando tanto com o ministério que eles deixam de orar, deixam de buscar a Deus, deixam de ter comunhão com Deus e aí eles acabam se perdendo ao longo do exercício do seu ministério. Tá? Então ele vai apresentar ainda aqui alguns problemas no ministério que a proposta do manual é elencar no exercício do ministério. Tá? Existem muitos pastores que eles faltam com assistência aos cultos, com o sustento da obra, das implicações da mordomia cristã. Tá? Ele quer que os departamentos funcionem, mas não dá as devidas condições para tais funcionamentos. Tá? Ele coloca lá a pessoa e ela tem que se virar no coral, na banda musical. Ele precisa de instrumentos, mas não tem essa gestão correta para isto, tá? E assim por diante, né? Ele monta uma campanha de evangelismo, mas não dá as devidas questões, os devidos insumos para o trabalho, e os incentivos também, tá? Tem os problemas de divisões e dissensões, tá? E também ele vai abordar aqui uma questão quanto da renúncia pastoral. Qual é o momento do pastor ele deixar uma congregação ou uma igreja? Ou qual é o momento também da sua jubilação e essas questões que envolvem a sua família também, tá? Então, o manual ele vai fazer todas essas abordagens e basicamente dentro dessa problemática aqui é que nós vamos estar fazendo um trabalho e eu vou estar passando para vocês todas as diretrizes para que vocês possam então fazer um trabalho quanto a estas questões os problemas no ministério, tá? Então, até a próxima aula. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.